o tratamento do câncer está democratizado, né? Então, qualquer médico que queira estudar vai ter experiência, vai saber quais são os melhores tratamentos e, na grande maioria das vezes, vai ter acesso a todas as drogas. O que cada vez mais se viu que faz diferença é a individualização do tratamento. Então, não é toda pessoa que tem um câncer de mama que vai ser tratada de maneira igual. E principalmente a especialização da equipe, né? Então, um cirurgião, um mastologista que opera 10 casos por ano não vai ter a mesma experiência de alguém que opera 200, né? Como acontece aqui. Um oncologista que trata 20 casos por ano não vai ter a mesma experiência de algum que trata 900, como a gente trata aqui na Santa Casa. Então, a especialização da equipe, a dedicação da equipe a isso faz muita diferença. E isso, sem dúvida nenhuma, impacta, inclusive, em sobrevida, em melhor taxa de resposta, em melhor cirurgia, em melhor tratamento. Mas com certeza a gente consegue oferecer o melhor tratamento, tem a melhor tecnologia e a equipe acolhedora, humanizada, que não adianta tratar só o físico, tu tem que tratar o resto, né? E eu acho que é isso, e a gente tem essa campanha hoje vigente, é o jeito Santa Casa, ninguém explica, é aquilo que está no teu genoma, no teu DNA. Tu gosta de gente, tu gosta de cuidar, então tu trata ele de forma especial, né? Quem quer fazer enfermagem tem que gostar de cuidar, tem que gostar do ser humano. Porque eu não posso estar aqui fisicamente e mentalmente fora daqui. Eu tenho que ser inteira daquele indivíduo que eu estou cuidando. E se a pessoa não gosta de cuidado e não gosta do contato com o indivíduo, não faça enfermagem. Porque enfermagem é uma profissão maravilhosa, eu não sei fazer outra coisa. Eu sou enfermeira há 34 anos e não sei fazer outra coisa. Mas eu gosto, até hoje, eu faço assistência. Eu tenho uma função administrativa e eu vou para a unidade fazer cuidado para esses pacientes. Porque isso que me alimenta a voltar todo dia para o meu hospital, fazer a mesma coisa, com as mesmas dificuldades que são perenes, mas que me fortalece, porque eu sei que o meu papel, aquilo que eu fiz para o meu paciente vai modificar a vida dele. Ele vai modificar para melhor. Existe um documento que é o Termo de Consentimento Livre, que chama-se TCLE, que é uma obrigação legal que todo médico e todo paciente conversem antes de começar qualquer tratamento. Esse é um termo que é usado para uma cirurgia, para outros procedimentos e também na quimioterapia. A obrigação do médico na quimioterapia é descrever todo e qualquer efeito colateral. Muitas vezes isso acontece em menos de 1% dos pacientes, mas a gente vai lá e vai estar descrito nesse termo de consentimento. O que a gente sempre recomenda ao paciente é óbvio, ter uma boa relação com o seu médico e conversar com o médico, né? Então, muitas vezes dizer para o médico, doutor, nós precisamos conversar sobre o termo de consentimento. E aí sentar e tirar todas as dúvidas. Apesar dos números de incidência assustadores, né, o que vem o câncer para nós, a maneira que ele vai se apresentar daqui a uns anos de forma assustadora, a gente tem recursos. Né? E hoje, claro, né, que tem doenças que são mais fáceis de controlar e a gente consegue cura. Uma das mais incidentes é mama, né, e a gente tem cura da mama. Então, que mudou e a gente tem que fazer justamente isso, é trabalhar. Mas eu acho que na questão de educação, no momento que a gente educa e ele entende, né, o que desse tratamento ele pode ter de resultado, de desfecho e que os resultados estão vindo cada vez melhores, eu acho que ele também vai acalmando. O Hospital Santa Rita é um hospital que foi fundado em 1956 e começou a exercer as atividades a partir de 67. Então, aqui nós só nos focamos no diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer. Ele é um hospital filantrópico, faz parte da Santa Casa, então é um hospital filantrópico. 60% dos nossos pacientes são do Sistema Único de Saúde, 40% convênios e privados. Nesse hospital são tratados nos seus 202 leitos qualquer tipo de tumor e qualquer tipo social do paciente. Todo paciente é bem-vindo e é bem tratado da mesma maneira no Hospital Santa Rita. O Santa Rita é o primeiro e único hospital de oncologia do Rio Grande do Sul.
Tá? Ele tem o maior parque radioterápico do país, ele é o hospital que atende o maior volume de pacientes SUS do estado, em torno de 55% dos pacientes SUS são atendidos no Hospital Santa Rita com câncer, e é um hospital único e exclusivamente dedicado à prevenção, diagnóstico e tratamento e reabilitação do câncer no Rio Grande do Sul. Como o SUS, digamos assim, é uma forma de pagamento deficitária, a Santa Casa justamente tem que tratar outros pacientes de convênios e particulares para, com o resultado desse tratamento, poder suprir e manter-se atendendo o SUS. A Santa Casa hoje é o quarto maior financiador do SUS no país. Tá? Primeiro, o governo federal, segundo, o governo estadual, terceiro, o governo municipal, quarto, governos, né? Quarto, a Santa Casa. Diferente de outros hospitais no país que tem muito doações da comunidade, a Santa Casa tem doações, mas essas doações não são regulares nem num aporte que consiga financiar o SUS. Tá? Então, elas nos ajudam e muito, mas normalmente a Santa Casa tem um aporte próprio de em torno de 150 milhões de reais ano para financiar o SUS. No ano passado, a Santa Casa financiou o SUS em 145 milhões de reais. Então, significa que dos pacientes atendidos, e aí não é só em pacientes tratados no Hospital Santa Rita, é tratados na Santa Casa de uma maneira geral. Então, desses pacientes, eles geraram um déficit de 145 milhões que teve que ser, em parte, pago ou coberto por a renda ou pelo pagamento dos convênios e pacientes particulares. Nós somos 8 colegas que fazem o serviço de oncologia. Nós temos ainda mais 23 colegas credenciados como oncologistas independentes. Então, esses colegas que fazem parte do grupo de oncologia são os colegas responsáveis pela residência médica, por todo o atendimento do SUS, mas existem também os colegas que vêm atender seus pacientes de convênio. Temos 200 leitos de internação, 10 leitos de UTI, um bloco cirúrgico com 7 salas, que faz mais de 600 cirurgias por mês. Então é só dirigir o recurso para o lugar certo, controlar, né? Não perder prazos, não perder exames por má gerenciamento desse tratamento. Se tu fizer tudo no tempo certo, é possível sim. E a gente não tem quem nos fomente, né? É autossustentação. É possível, é só fazer uma boa gestão. O hospital tem uma estrutura completa, ele é um único dos 3 hospitais do estado habilitados a atender câncer, então ele é um centro de atendimento de câncer de alta complexidade. A sigla para isso é CACOM, existem 3 no estado. CACOM é uma designação, uma classificação do Ministério da Saúde para os hospitais que tratam câncer. No Rio Grande do Sul existem 3 CACOMs. O Santa Casa, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital de Juí. São serviços mais completos, mais bem equipados para tratamento do paciente oncológico de uma forma integral. Ijuí, por exemplo, o CACOM de Ijuí é o único CACOM do interior do estado. É Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Os outros serviços são UNACONs, que são unidades de oncologia. Nós atendemos uma região de mais ou menos 120 municípios que nos referenciam pacientes oncológicos para o CACOM de Juí. Isso dá mais ou menos uma população de 1.300.000 habitantes. Realmente é um serviço que está muito bem, o serviço está em expansão. Temos residência em oncologia também agora lá. Então, o paciente oncológico não precisa mais vir a Porto Alegre para receber o seu tratamento. Pode tratar no interior e ser muito bem tratado de maneira adequada, sem maiores problemas, né? Nós atendemos 55% dos pacientes SUS do estado. Tá? Então, 55% dos pacientes com câncer que se tratam pelo SUS, em algum momento do seu tratamento passam na Santa Casa.
Nós temos 7 mil novos casos de câncer ano e 25 mil pessoas circulam dentro da Santa Casa por dia, tá? Tendo um ambulatório onde a gente atende em média, entre SUS e convênio, 500 consultas dia. O serviço de radioterapia é o serviço pioneiro. Ele começou na Santa Casa em 1941 e depois, à medida que o tempo foi passando, foram adquiridos novos equipamentos e hoje o serviço de radioterapia é o maior parque de radioterapia de entidades não governamentais. Nós temos um serviço de radioterapia que tem 5 aceleradores nucleares, então é o maior serviço privado do país, tá? Ele perde para o INCAMAS, que é um serviço público. Tem o serviço de oncologia, de cirurgia oncológica, todos os serviços associados para prestar esse atendimento aos pacientes, tanto de convênio quanto do SUS. Falando bem específico, por exemplo, de radioterapia, é um dos maiores parques de radioterapia do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, com certeza. A gente tem 5 aceleradores, tratando em torno de 30 a 35 mil, fazendo aplicações mês. Então, são muitas pessoas. A gente trabalha em torno de 70 a 75% do Sistema Único de Saúde. Não tem porta de entrada diferenciada, não tem prioridade. A prioridade é a necessidade do paciente. Hoje, a gente consegue, de uma forma muito tranquila, não ter filas de espera. Né? O que se fez? Já se teve muita fila de espera, mas gerencialmente o que se faz? Amplia horário, não se fecha a porta, né? Ao invés de a gente gerenciar a fila, a gente gerencia horários. Né? Não deu conta dentro da carga horária do que a gente tem proposto, se amplia e a gente vai trabalhando dentro dessas possibilidades. E se dentro desse modelo de gestão, que não é único nosso, é possível? Em todos os lugares é possível. A radioterapia do Hospital Santa Rita, ou a tecnologia do Hospital Santa Rita, é a mesma que é utilizada no Hospital Mãe de Deus, que é utilizada no Hospital Moinhos de Vento, que é utilizada no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, no Albert Einstein, ou no Memorial de Nova York. Então nós estamos fazendo o mesmo tipo de planejamento, o mesmo tipo de tratamento e verificação de tratamento, que é o IGRT que nós fazemos, como os outros hospitais. O acelerador linear é um equipamento que faz tratamento com radioterapia externa dos pacientes. Isso não precisa tocar no paciente, a fonte de radiação fica à distância do paciente. Nós temos simulador universal de terapia, nós contamos com tomografia computadorizada para fazer a simulação do planejamento. Nós temos um serviço de física com 8 físicos médicos somente dedicados a isso, que fazem parte da equipe de radioterapia, e essa equipe é composta pelos médicos, por esses físicos, é composta por dosimetristas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, uma série de profissionais que todos juntos, digamos assim, estão preparados para tratar o paciente com câncer. É importante que a gente sempre ressalte que esse tipo de tratamento que a gente vai fazer, a gente vai usar, hoje em dia se usam tomografias para que a gente possa planejar esse tipo de tratamento. Ou seja, se nós vamos tratar um pulmão, nós sabemos que atrás do pulmão, do lado esquerdo, nós temos coração, nós temos esôfago passando, ou seja, são órgãos que ficam em volta do alvo onde a gente quer tratar. A gente tem como calcular o que a gente vai tratar e saber a dose que esse paciente vai receber nesses órgãos que a gente não quer irradiar. E dessa forma a gente tem como compor o tratamento, ou compor os campos de tratamento, para que ele receba menos dose onde a gente não quer tratar e mais dose onde ele quer tratar. Então, por exemplo, nós sabemos que numa próstata, a gente não precisa irradiar a próstata toda porque não existe doença na próstata toda em alguns casos. Nesse tipo de planejamento, nós vamos dar mais dose aonde a gente sabe onde tem doença e menos dose aonde não tem tanta doença. Dessa forma, nós vamos
entregar uma dose mais adequada para onde a gente quer tratar, inclusive podendo aumentar essa dose e dando menos aonde a gente não quer e, consequentemente, menos efeito colateral do paciente ele vai ter. O PET-CT é um estudo funcional que dentro de um mesmo aparelho faz imagens da fisiologia do paciente, em que se administra um material que tem um determinado comportamento biológico, e a maioria dos exames é feita usando então glicose radioativa, que é uma quantidade muito baixa de radiação, suficiente para que nós possamos detectar o comportamento desse material no organismo. Junto com a imagem da função, essa imagem metabólica, nós temos uma imagem anatômica, que é uma tomografia computadorizada, que é dentro do mesmo aparelho, e com isso nós temos uma fusão do método metabólico com um método anatômico. Com isso nós temos então uma ideia da atividade metabólica de diversos processos no organismo, sejam eles processos metabólicos fisiológicos, como do cérebro, coração, fígado, ou processos patológicos nos pacientes com neoplasias. Então, algumas neoplasias têm um consumo aumentado de glicose e o PET então consegue detectar então como está o estado funcional dessas neoplasias. Nós costumamos fazer exames em alguns casos antes de algum procedimento terapêutico, como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, para que se tenha uma noção como é que está o paciente globalmente, antes de que se decida finalmente qual que é a melhor terapia para o paciente. E nós fazemos exames também para avaliar, depois do tratamento, como é que se comportaram as lesões, se elas diminuíram a atividade metabólica, se elas aumentaram, se surgiram novas áreas de atividade metabólica, e com isso nós temos uma ideia de prognóstico e do resultado do tratamento. O material que nós recebemos, essa glicose radioativa, ela é produzida no dia e ela tem uma meia-vida curta, então a cada 2 horas se perde metade da atividade radioativa. Então, quando nós começamos, assim, é uma corrida contra o tempo. Todos os exames têm que acontecer praticamente iguais, o material chega aqui, nós injetamos o paciente, 1 hora depois é feita a imagem. Esse material nós não temos como guardar ele aqui, tá? Ele é produzido, então, na madrugada do dia do exame, nós não temos como armazenar. Cada 2 horas ele perde metade da atividade, e o custo dele, assim, na empresa que fabrica isso, é em torno de 750, 800 reais, e tem mais o custo de transporte. Então, dependendo da conta que nós fizemos, assim, em torno de 1/3, 1/4 do valor do exame é só essa atividade radioativa. Atualmente nós estamos em torno de 150, 160 exames mensais. A epidemiologia do câncer no Rio Grande do Sul segue muito a do Brasil, com algumas especificidades. Então, nós somos o estado que tem mais câncer de mama no país. Agora, os mais frequentes são pulmão, mama, próstata. Aqui no Rio Grande do Sul, nós também temos uma característica do colo de útero, que acontece mais do que em outros estados, mas a incidência é muito parecida com a do Brasil, com algumas características próprias. A palavra câncer vem, né, com um peso muito grande, com um significado, um sinônimo de morte, que hoje já não é mais assim. Devido a esse avanço tecnológico que a gente teve, né, o desenvolvimento e envolvimento de pesquisa, não só na área clínica médica, como na multiprofissional. Né? O paciente ele sempre vem muito debilitado física e psiquicamente, pode vir, né, desde do momento do diagnóstico, porém com um bom suporte de atendimento psicológico, enfim, de toda a multidisciplinaridade, a gente consegue desfazer muito desses mitos e realmente, né, que ele consiga dedicar essa energia para o tratamento dele. A evolução tecnológica não é só máquina, mas muitas terapias, os medicamentos, ela tem evoluído muito. No entanto, o que se observa ainda? Muitos pacientes chegando tarde ou tendo acesso tardio aos tratamentos para resolver os seus problemas. Então, ainda temos uma carência de atenção básica para o diagnóstico precoce, para que esse paciente tenha acesso o mais rápido possível para que tenha a sua situação resolvida e o seu tratamento
concluído. O que a gente tem é uma demora ainda na diagnóstico precoce desses tumores, ora por dificuldades do exame, ora por chegar às instituições. Mas a gente tem visto um cenário interessante em relação à abordagem desses pacientes. Ou seja, a gente consegue, apesar dessa defasagem em relação a outros países, abordagens muito satisfatórias em relação à qualidade e à técnica cirúrgica que a gente utiliza no nosso meio. Primeiro, a gente está selecionando melhor os pacientes para a quimioterapia. A gente está reduzindo o espectro de tratamento desses pacientes, ou seja, a gente está indicando melhor os pacientes que devem fazer quimioterapia e também de radioterapia e até a abordagem cirúrgica. Essa é a grande modificação. Hoje se faz menos quimioterapia do que há alguns anos atrás e provavelmente num futuro próximo, quem sabe muito menos ainda. Tem a quimioterapia e tem a terapia-alvo. A terapia-alvo é selecionada para alguns tumores que têm marcadores que sugerem esse tipo de terapêutica, né? Nem todos os tumores têm esse tipo de marcador e por isso que a gente usa em um número menor ainda. Bom, do ponto de vista da oncologia clínica, a gente infelizmente hoje no país tem dois mundos diferentes, né? Nós temos o mundo do paciente que tem um seguro-saúde ou um plano de saúde e esse paciente hoje tem acesso à grande maioria das medicações que estão disponíveis no mercado aqui ou lá fora. E nós temos o paciente do Sistema Único de Saúde que ainda tem muitas restrições e que acaba lutando muitas vezes com a judicialização, com a necessidade de precisar buscar na justiça o seu direito a poder usar a medicação.